Tem para gravar. Dá para gravar? Ok. Tá. Eu não apaguei porque eu não tinha certeza se vocês já tinham copiado tudo. Então, a pergunta é se eu posso apagar. Todo mundo já copiou? Eu vou mostrar de onde é que eu tirei essas duas últimas linhas, tá? Provavelmente vocês já acharam lá naquele resumo que eu pedi para vocês olharem, que era um estudo pré-aula. Soraya já fez a chamada, eu não consegui entrar antes. Não, acabei de entrar também. A gente começou agora, faz 1 minuto. Tá bueno, obrigada. O que eu sei? Eu sei que os sinais do cosseno e do seno são primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante, são esses aqui, ó. Mais, menos, menos, mais, menos, menos, mais. Então, quando eu analisei os sinais e disse assim, ó, por serem positivos estão no primeiro quadrante, eu olhei a resposta aqui e deu positivo. Olhei a resposta aqui e deu positivo, venho para cá. Aonde é que os dois são positivos? No primeiro quadrante. Tá? Bom, agora, se um fosse positivo e um fosse negativo, se o seno fosse negativo e o cosseno positivo, ó, seno negativo, cosseno positivo, estaria no quarto quadrante. Cada quadrante vai ter a sua característica. E daí, da onde é que eu tirei que... Então, essa primeira sentença aqui, ó, por serem positivos estão no primeiro quadrante, é dessa tabela de sinais. Agora, de onde é que eu tirei que eles são 45 graus? Daquela tabelinha que tem lá, ó. Seno, cosseno. Não sei que tamanho eu fiz a tabela, se eu botei 0, 30, 45, 60 e 90. Acho que foi isso que eu coloquei. Não me lembro. Se eu coloquei ela inteira desse jeito. Foi isso. Então, aqui ficou 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. E aqui 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 meio e 0. Então, eu olho para o seno. Posso olhar só para um, só para o seno, só para o cosseno. Para o seno, onde é que o seno é raiz de 2 sobre 2? Raiz de 2 sobre 2 no 45 graus. Ah, e se eu tivesse olhado para o cosseno, também raiz de 2 sobre 2 no 45 graus. Certo? Então, de onde é que eu tirei que esse ângulo é 45 graus? Desta tabela aqui. Conseguiram entender? Sim. Porque agora eu vou fazer um outro exemplo. Então, esses assuntos aí, essas coisas que estão em pré-aula, é bom vocês sempre darem uma lida, senão vocês vão ficar perdidaços na história. Vamos pegar aqui um Z2, e esse Z2 vai ser 3 menos I. Tá? 3 menos I. Bom, o que eu quero? Eu vou calcular, eu quero saber qual é o ângulo. Então, eu vou calcular o módulo disso. O módulo disso vai ser raiz quadrada de A ao quadrado. Deixa eu ver se isso serve para mim. Da raiz de 10, uma porcaria. Deixa eu ver um número melhor. Deixa eu ver um número melhor aqui para a gente brincar, que eu não gostei desse número aí. Deixa eu pegar uma raiz feia pra caramba. Vamos botar uma raiz. Vamos ajeitar, só botar uma raiz aqui. Raiz de 3 menos I. Raiz de 3 menos I. Ok. Então, eu quero o módulo disso. Isso aqui vai ser raiz de 3 ao quadrado, dentro de uma raiz. Mais menos 1 ao quadrado. Essa é a forma. Certo? Aí eu vou vir para cá.
Como eu tenho uma potência e uma raiz, eu simplifico aqui. Então, o módulo de Z vai ficar o quê? Dentro da raiz vai ficar 3, e aqui, menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Quanto é que deu essa raiz? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o módulo é 2. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui no exemplo 2? Sim. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Vou tentar achar o seno e o cosseno para ver que ângulo é que eu estou trabalhando. Então, tá. Seno é cateto. Eu vou montar o triângulo primeiro. Vou montar o triângulo para ficar claro aqui de onde é que eu estou tirando esse negócio. Está aqui o triângulo. A hipotenusa que eu encontrei é 2. Aqui está o ângulo. O cateto oposto é o valor do B, é menos 1. Tá, professora, mas pode ser negativo um valor de triângulo? Não, não pode ser negativo o valor de um triângulo, mas eu vou utilizar isso porque significa que eu estou no outro quadrante, por isso que está negativo aqui. Joga lá sem problema. E aqui o A, raiz de 3, tá? Só para que vocês consigam entender o porquê que é cateto oposto sobre hipotenusa. Porque o seno é o B sobre o módulo. E quem é o teu B? Menos 1. Menos 1 sobre 2. E o cosseno é o A sobre o módulo. Quem é o teu A? Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 2. Qual o quadrante onde essa criatura está? Observa. O seno deu negativo e o cosseno deu positivo. Olhando para essa tabela, qual é o quadrante que ele se encontra? Pois. O quarto. Quarto quadrante, ó. Seno negativo, cosseno positivo. Esses caras estão no quarto quadrante. Ok. Quarto quadrante, mas qual ângulo do quarto quadrante? Bom, olho para seno ou para cosseno? Escolham. Qual que vocês querem que eu olhe? Eu posso olhar para qualquer um. Pode ser o censo. 60%. Vou olhar para o seno. 1/2. Aonde é que seno é 1/2 aqui? Que ângulo é? 30 graus. Se eu tivesse olhado para o cosseno, raiz de 3 sobre 2, onde é que cosseno é raiz de 3 sobre 2? 30 graus. Então, tanto faz para quem eu olho. Então, eu sei que eu tenho um 30 graus no quarto quadrante. 30 graus no quarto quadrante é quem? Tem mais uma coisinha lá naquela pré-aula que eu não coloquei aqui no resumo. Para cada quadrante tem uma fórmula. Como ele não está no primeiro quadrante, não é 30 graus. Por quê? Porque se tu tem um círculo trigonométrico, o primeiro quadrante vai do 0 ao 90, e o segundo, do 90 ao 180, e o terceiro, do 180 ao 270, e o quarto, do 270 ao 360. Então, esse cara está entre 270 e 360. Quem é? Como é que tu faz? 360 menos o cara que tu achou aqui. Quanto é que dá isso? 330. Então, o teu θ é 330. É assim. Professor, a parte ali da 2 ali, né, quando tu iniciou, de onde é que tu tirou, como é que tu transformou, quando tu substituiu o menos 1 pelo i, né? Não, eu Eu não peguei entendi o bem ali. coeficiente do i. Quem é que está na frente do i aqui? Menos 1. Menos 1, tá, né? Aí por que ficou quadrado? Porque fez a conversão ali, né, do coeficiente, daí teve que Não, botar o velho, quadrado. porque a fórmula que a gente está falando lá desde o inicial é essa aqui, ó. É, eu peguei a primeira parte da aula. Essa é a fórmula que a gente está falando, ó. Tá vendo essa fórmula? Tá, agora eu Essa entendi. fórmula diz o quê, ó? Quem é o A? O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Por isso que ficou o quadrado dentro da raiz, porque eu estou usando essa fórmula aqui. Tá, agora eu entendi. É que não tá na pré-aula, né? Não, isso não está na pré-aula. A pré-aula está a parte de trigonometria, isso aqui é a parte de números complexos. Ô, professor, Sim, por que o θ é 330 e não é só 30? Porque dentro do Porque- triângulo... cara, nós chegamos em que quadrante? Nós Não, chegamos à conclusão que isso aqui está no quarto quadrante, correto? Eu entendi, só que pra mim eu achava que dentro do triângulo tem que ter 180 graus no total, não?
Tá, mas então eu já vou te mostrar isso num gráfico, como é que vai ficar, tá? Tá bom. Aí tu vai entender qual é o ângulo que eu tô falando. Tá. Mais alguma pergunta? Vou anotar isso aí. Eu já vou fazer o gráfico, tu já vai entender Porque, claro, tu olhou no gráfico, como é que esse triângulo aqui é pequenininho, esse ângulo agudo vai dar 330 graus? Não, esse Pois é. triângulo é só para te ver que eu apliquei Pitágoras aqui, porque tu tá olhando, tu tem que se basear nessas fórmulas, tá? Tá. Posso apagar essa parte aqui? Pode. Pode. Não, professora, segura um pouco aí. Segura um pouco aí, peraí. Aquela parte eles têm na pré-aula, né? Tem na pré-aula. Professor, só para acompanhar aqui, enquanto ele está esperando ali, a linha de raciocínio da 2 ali, tá? Tu deu o enunciado ali, né? Z na 2 igual a raiz de 3 menos I. Aí tá, aí tu pegou a fórmula, só substituiu ali o A, botou o V3 ao quadrado ali, substituiu o I pelo menos 1 ao quadrado, e deu sequência ao enunciado ali, né? Para achar o Z. Por Sim, que sim, eu preciso do Z? Porque para usar essas duas fórmulas, o módulo de Z é o denominador. Tá, não, sim, é só para saber que só substituiu, né? Aí esse Z ao quadrado aqui, tá? Esse Z ao quadrado, tá? O Z ao quadrado. O Z ao quadrado é um Z na 2 aqui. Por que esse 2 não apareceu mais? Isso que eu não entendi. A fórmula que tu tinha era essa aqui, né? Era isso? Isso, não, a forma que eu tinha tá usando essa aqui que tu botou aqui entre balãozinho aqui, né? Dentro do balãozinho. Então já está o quadrado disso. Tá, não, mas por que tá o quadrado? Porque tem, não, Z é o 2 aqui, ó. Z na 2, tá? É que é o exemplo Igual... 2 ali. É o segundo Z. Aqui Isso, Z é na... o exemplo 2, os números complexos. Z1, Z2, Z3, isso aqui é um índice. Ah, tá, beleza. Só isso aí que tá na dúvida. Eu não peguei a primeira parte da aula. Vocês têm que retomar a parte de números complexos. Vocês estão perdidinhos aí, hein? Ô, prof, a gente vai entrar em alguma parte de cossecante, cotangente, essas coisas ou não? Depois, na aula de hoje de números complexos, não, mas a gente vai ter uma live só para trigonometria. Aquela tabela aí que tu botou do seno e cosseno, as respostas sempre vai entrar dentro dessa tabela aí. Tem. Bonitinho, né? Vai estar sempre aqui. Bah, bom isso, né? Posso apagar isso aqui? Quero mostrar como é que esse cara é 330 graus. Olha só. Pode apagar. Eu vou botar esse número aqui, ó, dentro de um gráfico, tá? Dentro do plano de Gauss, tá? O Z que eu vou colocar é esse Z aqui, ó. Z índice 2, raiz de 3 menos I. Tá aqui o plano de Gauss. Aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Quanto é que é a parte real? Raiz de 3. Raiz de 3 é 1,70 e poucos, quase 2. Então, o cara tá aqui. Essa raiz de 3. Aonde é que está a parte imaginária? Menos 1. Aonde é que está o menos 1? Aqui embaixo. Aonde é que está esse número Z3, então? Ele está aqui. Vocês concordam que esse número Z3 está aqui? Nesse local? Sim. A distância dele até a origem é isso aqui, ó. Certo? Esse é o módulo. E aonde é que está esse 330 graus? Vamos ver. Tá aqui, ó. Ele sai daqui do eixo dos reais e é essa angulação aqui que tu quer, ó. Tá vendo que começa aqui e termina aqui, ó? Que ângulo é esse que começa aqui
e faz tudo isso aqui e termina aqui. Esse é o 330 graus que eu estou me referindo. Ah, tem que passar por todos os quadrantes. Tu entendeu? Sim. Tem que passar na ordem dos quadrantes. Tem que passar na ordem dos quadrantes. Para Isso cada porque- quadrante, tu vai ter uma regra igual essa que eu coloquei aqui. Eu vou até escrever, tá lá na coisa, mas eu vou escrever de novo aqui, ó. Se o Mas cara tá faça- no primeiro quadrante, ele tá no primeiro quadrante, tu não precisa fazer regra nenhuma. Mas se ele estiver no segundo quadrante, a regra que tu vai fazer é 180 menos o cara que tu encontrou. Se ele está no terceiro quadrante, a regra vai ser 180 mais o ângulo que tu encontrou. E se É ele redução, estiver no né? quarto quadrante, só um segundo. 360 menos o ângulo que tu encontrou. Pode falar. Não, aqui ele fez essa volta toda porque ele não pode ser negativo? É só por isso? Não, ele fez essa volta toda porque o ângulo na trigonometria é sempre medido no sentido do eixo das abscissas anti-horário. Ah, tá. Isso aí que eu queria saber. Quer dizer, porque o ângulo de 30 graus pode ser medido por ao contrário também, né? Aí não daria a volta. Se ele fosse medido assim, o ângulo seria negativo. É, Quando a por isso eu gente disse que não mede no pode ser negativo. sentido horário, o ângulo fica negativo. Fica menos 30 graus. Quando a gente mede no sentido anti-horário, ele fica positivo, certo? Certo. Aí que tu, pra poder ficar 10 ser uns 330, tu fez a redução, no caso, daí? Isso. Tu fez 360 menos X. Aham. Que daí, quando caiu no quarto quadrante, né? Tu usou essa tabela aqui daí, no caso. Entendeu? Ah, mas daí não existe ângulo negativo, né? Sim. O ângulo ser negativo não significa que ele exista. Significa que ele foi medido no sentido errado. Quando tu mede uma circunferência, tu sempre tenta medir a circunferência da direita para a esquerda. É esse sentido. É aqui, ó. Tá? Quando tu mede nesse sentido, o ângulo tem a notação de ser positivo. Quando eu coloco a nomenclatura dele ser negativo, significa que a medida foi feita no sentido contrário. Então, é essa medida aqui. O ângulo não existe, que nem comprimento, não existe menos 6 centímetros, certo? Mas para a angulação, para que tu saibas como é numa circunferência, se tu mediu no sentido, se tu mediu nesse sentido, ou se tu mediu nesse sentido, tu coloca negativo e positivo. Não existe negativo nem positivo mesmo. Esse é um exemplo também de representação 3D, né? No caso, né? De eixo, né? Claro, porque tu tá dentro de um plano aqui, né? Uma coordenada, né? Exato. Vocês vão fazer AutoCAD, provavelmente, não vão? Quando vocês Sim, montarem lá todo aquele esquema, vocês também vão colocar positivo e negativo na apresentação. Eu tenho certificado da Autodesk. Ah, então, Certificado pela Autodesk, já tô acostumado. Trabalho com projetos direto. então tu Agora sabe, mudei né? para ArchiCAD. Agora eu uso ArchiCAD, não uso mais. E Revit. Abandonei AutoCAD. Eu acho isso assim, ó. Eu sentei uma vez para brincar nesse negócio, eu achei uma loucura. É bem divertido. Entenderam isso? Porque a coisa não termina aqui. Só Sabe quando a copiando. gente vai dando assim doses homeopáticas? Eu estou trabalhando em doses homeopáticas com vocês. Fórmula aqui, blá. Agora que eu vou chegar aonde eu quero. Terminando aqui, só um minutinho. Sim, não tem importância. Me avisa quando tiver terminado. É que eu não quis parar a explicação ali para copiar. Não, sem problema. Gente, mesmo tomando chimarrão, a gente dentro de casa, eu tô congelada aqui dentro de casa. Isso que não é inverno, né? Aham.
Isso que... Eu fico congelada na rua, em casa, de varas cobertas, até me esquentar demora muito. Isso que eu tô assim, eu piso num tapete aqui para dar aula, então... É que casa, eu acho que apartamento aquece melhor. Casa é muito complicado, casa térrea. Ufa. Já terminei. Não tanto, professor. Eu moro aqui no centro aqui e o chão chega a ficar úmido, o parquet. É uma loucura. Sai umidade. Posso apagar todo o quadro agora? Por mim pode. Tá. Agora eu vou mostrar uma coisa que você... Professor. Só o lado direito que eu já tô terminando. Qual lado? Lado direito. Bem onde eu comecei a apagar. Não, no outro lado, professor, no outro lado. Esse lado aqui. Isso. Que o meu lado direito é o contrário teu, tá certo. Vou apagar aqui, então. Gurizada. O número complexo, ele pode ser escrito na forma algébrica, que é aquele A mais BI, mas ele pode ser escrito na forma trigonométrica. É o que a gente quer agora. Aqui já deve ter copiado. Clicar. Essa forma trigonométrica, ela é assim, ó. Z é igual a módulo cosseno de θ mais I seno de θ. Essa é a forma trigonométrica. Certo? Professora, uma pergunta que eu tô achando estranho. A gente não teve uma introdução a simbologias e coisa, aquele símbolo ali depois do igual, ali do Z igual, eu não sabia o que era, por exemplo, entendeu? Aí tu vai falando assim, a gente não teve nenhum, tipo, eu sinto que a aula está sendo passada para alguém que já estava fazendo cálculo, entende? Tipo... Não, assim, ó, quando eu expliquei aqui a primeira vez, eu escrevi o seguinte, que o módulo de Z era igual à letra grega Rho. Eu escrevi isso. Desculpa, então eu não vi essa aula, não tava. Foi não, hoje foi isso? Hoje. Tá, que eu entrei às 8 horas. Então talvez seja isso. Todos os símbolos que eu estou colocando aqui, a ideia é que vocês conheçam. Ou pelo menos eu digo, isso é uma nomenclatura, ela vai ser escrita dessa forma. Não, sim, desculpe. Não foi nada. É que tu falou de um jeito ali pra mim, tipo, acho que ela sabe achando que eu tô dominando aqui, né, o negócio. Tá. Não, porque como eu já tinha falado, eu me sentia à vontade de... Mas sempre A pergunta de vocês, gente, não se constranjam em fazer a pergunta. Façam, porque eu sempre vou responder. Sempre vou responder. Tá? Então, assim, façam todas as perguntas que vocês tiverem dúvida, porque vocês estão aqui para aprender. Posso apagar aqui agora? Pode, professora. Estava esperando a senhora terminar de falar para mim. Avisar a senhora. Tá. Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai escrever desta forma aqui. Tá? Relembrando aqui, né, que esse Rho, essa letra grega Rho, é a mesma coisa que o módulo de Z. São coisas iguais que a gente já tinha visto antes. Ok. Então, se eu vou escrever um número deste jeito, esse θ é o meu ângulo. Esse ângulo, ele pode ser escrito em graus, mas geralmente ele é escrito em radianos, que é uma outra nomenclatura para medir ângulos. Vocês sabem transformar de graus para radianos e de radianos para graus? Isso também estava lá na pré-aula. Vamos abrir um parênteses para ver isso. Por exemplo, o que eu tenho que saber para transformar de graus para radianos e de radianos para graus? Vamos fazer aqui, ó. Lembrar. Cada 180 graus vale 1 π radiano. Esse π radiano não é o π 3,14, porque não é só o π, ele vem com a palavra rad do lado. Significa que esse π é um π que é metade de uma circunferência. É um ângulo de uma metade de uma circunferência. Então, se eu tiver, por exemplo, esse ângulo aqui, ó,
225 graus. Como é que eu vou escrever 225 graus em radianos? Simples, faz uma regra de 3. 180 está para π, assim como 225 está para x. Regra de 3 todos vocês sabem fazer, né? X é igual a 225π sobre 180. Ficou assim. E agora tu vai simplificar esses dois numerosões aqui. Pode simplificar de pingadinho em pingadinho ou pode simplificar direto. Eu já sei que os dois números dá para dividir por 45. Sempre vai dar para dividir por um daqueles números que tinha naquela tabela que eu escrevi. Então, isso aqui dá para dividir por 45 graus. Dividindo isso aqui por 45 graus, esse cara aqui é 1, 2, 3, 4, 5, é 5π sobre 4. Rad. E eu encontrei o valor em radianos. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Sim. Tá. Então, copie isso aqui, que eu vou explicar agora ao Por que contrário. por que a senhora dividiu por 45 mesmo? Porque eu vi que dava para simplificar. O que é simplificar? Simplificar é dividir, é olhar que numa fração o numerador e o denominador, os dois números eu consigo dividir pelo mesmo. Então, eu poderia ter pensado assim, ó, os dois dá para dividir por 5. Aí você dividiria por 5. Depois iria, dá para dividir por 3. E depois por 3 de novo. Ou por 15 e depois por 3. Ou por 9 e depois por 5. Ou por 45 direto. Que foi o que eu fiz. Perfeito. Entendi. Perfeito. Eu vou esperar vocês copiarem aqui, porque eu vou apagar de novo este lado para fazer a operação inversa. Tem que dividir sempre os dois pelo mesmo número. Os dois pelo mesmo. Os dois sempre pelo mesmo. Tá. Anota essa observação aí, que é muito, 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 muito importante. Alô? Alô? Tá escutando? Sim. Aqui o enunciado aqui de qual é que é o pi radiano de 225, né? Daí deu esse resultado aqui, né? Final ali. Senhora. Agora eu vou fazer o contrário. 225. Posso apagar? Só um minutinho. Pode apagar. Tá. Agora eu vou fazer o contrário. Ó. Eu vou dar escrito em radianos e vou pedir para que você escreva em graus. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 7π sobre 6 rad. Eu quero saber isso aqui em graus. Certo? Como é que eu vou fazer isto? Simples. No lugar do π, você vai colocar 180. Então, vai ficar 7 vezes 180 sobre 6. Eu vou dividir 180 por 6 aqui, ó.
Fica quanto? 30. 7 vezes 30, 210. Isso é um padrão? É. E o 7 fica ali neutro, sobrou ali, é isso aí, tchau pra ele. Não, senhor. O 7 multiplicou 30. Ah, tá. Daí Por multiplicou. isso que deu 200. Não é Tá 7 certo. vezes π. Sim, Então, tá certo, tá eu certo. dividi isso aqui, deu 30. 7 vezes 30, 210. Quando terminar essa live, a gente já ingressa na outra, tá, gurizada? Tá, mas e se caso não der para dividir os 180 por 6? Se não der para dividir por 6, você tenta dividir pelo número que der. Mas geralmente tu vai conseguir fazer alguma divisão ali. Tá, Pode ser que dê um sempre. número quebrado. Pode ser que dê um número quebrado. Pode ser que dê um É número isso, essa é a pergunta. E se der um número quebrado? Continua trabalhando com o número quebrado, não tem importância nenhuma. Ah, tá. Tá, Mas não altera o resultado final? É, Não altera o resultado final? Não. Por exemplo, se não desse para dividir, aqui fosse um, sei lá, um 11, eu ia dividir 180 por 11 e o resultado multiplicar por 7 e jogar aqui. Por que eu dou os números arredondados? Porque a ideia é que vocês não utilizem a calculadora, consigam fazer de cabeça. O cálculo zero é feito para isso, para vocês conseguirem fazer esses cálculos mentais aí. Tá, mas e aí, no resultado, digamos que dividimos por 11 ali. Digamos o resultado que fosse esse aqui, ó, amigo. Vamos fazer esse negócio aqui, porque senão a gente fica no achômetro. Tu tem isso aqui, certo? Tá. Pega a sua calculadora, por gentileza. 7 Já está na minha mão, professora. Divididos por 11. Bora lá. 16,36. Vezes 7. 114,54. É isso. Ah, tá. Então, não interessa aqui qual é o número. Pode dar quebradinho ou pode dar inteiro. O porquê que a prof põe sempre inteiro para te não precisar utilizar a calculadora. Só por isso. Mas pode acontecer de dar quebrado. Não, tá. Até na engenharia civil e na arquitetura, vocês vão trabalhar muito mais com ângulos quebrados, né? Não, isso aí. Que bom que o mundo fosse tudo redondinho. Não é, né, gente? Não. Não é. Nem o mundo é redondo, né? Nem o mundo é redondo. Exatamente. Tá? Mas eu acho que era essa a tua dúvida, né? Esclareci. Não, perfeito, é isso aí. Perfeito. Porque a gente pega o exemplo do redondo ali, ó, e esquece do resto, entendeu? É quando depara com um troço, dá um punk, aí parece que o mundo vai cair. É verdade. Por amor de Deus, nunca tinha visto isso antes. Não, mas pode acontecer, pode acontecer. Não, perfeito. Tá? Bom, o que eu vou querer agora? Como eu sei que o número pode ser escrito desse jeito, eu vou pegar um número na forma algébrica e transformar para trigonométrica. E depois eu vou pegar um número na forma trigonométrica e transformar para algébrica. Então, eu vou ir e voltar nessa brincadeira, tá? Então, eu vou botar um enunciado aqui dizendo assim, ó. Escreva na forma trigonométrica o número z igual a 1 menos i. Certo? Esse é o enunciado. Posso começar a fazer isso aqui? O que eu sugiro? Eu sugiro que vocês prestem bem atenção em tudo que eu vou fazer. Então, não copiem nada. Depois eu tenho que fazer chamada na outra live e vocês vão ter um tempão para copiar o que está escrito aqui no quadro. Eu só quero que vocês prestem bem atenção para todo mundo ir juntinho comigo no raciocínio. Pode ser? Combinado? Beleza. Vou apagar esse lembrar aqui, porque agora eu não quero... Já lembrei você, já está escrito isso lá no pré-aula.
Agora eu quero que vocês me acompanhem aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu quero escrever, observem, eu quero escrever esse número desse jeito. Então, eu tenho que encontrar quem é esse rho, que é o módulo, dizer. Como é que eu vou achar o rho? O rho vai ser raiz quadrada de 1 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Concordam comigo? Que foi aquela parte que a gente tinha feito anteriormente. Então, isso aqui vai ser o quê? 1 mais 1. O módulo é raiz de 2. Achei a raiz de 2. Como é que eu encontro esse θ, que está aqui, que é o ângulo? Vou. Seno de θ é cateto oposto, que é o B, sobre ρ. Quem é o B? Menos 1. Sobre raiz de 2. Como eu sei que eu não posso ter raiz no denominador, eu vou racionalizar. O mesmo procedimento que eu tinha feito no exemplo lá atrás. Então, isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. E agora eu vou para o cosseno. Cosseno de θ é A sobre ρ. Quanto é que é o A? 1 sobre raiz de 2. Racionaliza. E tu tens o quê? Raiz de 2 sobre 2. Como é que eu sei quem é esse ângulo? A primeira coisa, verificar o sinal. Então, eu vou lá para aquela tabelinha que eu tinha escrito aqui, que vocês têm agora aí, e pensar o seguinte, qual o quadrante onde o seno é negativo e o cosseno é positivo? Alguém sabe me dizer? Terceiro. Segundo. Quarto. Quarto quadrante. No terceiro, os dois são negativos, tá? É no quarto quadrante. Então, esse cara tá lá no quarto quadrante. Qual é o ângulo que dá cosseno raiz de 2 sobre 2? Ou seno raiz de 2 sobre 2? Qual é o ângulo? 45? Então, eu estou falando de um 45 no quarto quadrante. Qual é a regra que leva esse ângulo por quarto quadrante? 360 menos 45. Concorda que essa é a regra? Então, isso aqui vai dar quanto? 315 graus. Como é que eu escrevo esse número desse jeito? Z é igual a ρ, que é raiz de 2, cosseno de θ, cosseno de 315, mais I vezes seno de 315 graus. Escrevi um número da forma algébrica na forma trigonométrica. Perguntas? O I sempre é 1? O I vai ser 1 quando na frente dele não tiver ninguém. Aqui nesse caso não tem ninguém, daí ele é 1. Tá, perfeito. Poderia ter um 3 ali na frente, 3i, daí o I seria, o I não, né? O B seria 3. Mas nesse exemplo o B é 1. Ah, ok, entendi. Tá? O que vocês acharam aí? Nós poderíamos ter escrito isso aqui, ó, ao invés de usar este ângulo em graus, usar em radianos. Se fosse em radianos, eu teria escrito assim, ó, raiz de 2, cosseno de, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7π sobre 4, mais I seno de 7π sobre 4. Então, aqui escrito em graus, aqui escrito em radianos. Como é que eu achei esse radiano? Lá por aquela regra de 3. Dei uma copiada aí. Perguntem